Meus amados, bom dia. Quero pregar uma palavra que está em Gênesis capítulo 6, verso 9, e também em Hebreus capítulo 11, verso 7. A palavra fala sobre um patriarca chamado Noé, o homem que andou com Deus. A palavra do Senhor diz que Noé andou com o verdadeiro Deus, conforme Gênesis capítulo 6, verso 9. O que quer dizer andar com Deus? Não que Deus tenha andado sobre a terra, não que Deus tenha andado em espírito ao lado de Noé. Mas andar com Deus é um estado de consciência, é um estado de reverência a Deus, de obediência a Deus. Noé, ele não foi para o céu para andar com Deus. Mas na verdade Noé, ele tinha um espírito aquebrantado diante do próprio Deus. Ele poderia ser até mesmo como Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava de todo mal. Noé era obediente ao Deus que ele servia, a Jeová, e amava a Jeová tanto que andava lado a lado, como se ele fosse um amigo, próximo, íntimo. Ouvia a voz de Deus com clareza. E isso, para os dias de hoje, é necessário. Como ouvir a voz de Deus hoje? Dobrando o joelho, lendo a palavra, se colocando na posição de reverência a Deus diariamente, tentar corrigir os erros, tentar andar conforme Deus quer que você ande, não sendo religioso, mas sendo um homem ou uma mulher sincera diante de Deus. Por milhares de anos depois, a Bíblia diz sobre Noé, desde a criação de Adão, Deus já separava alguns homens. Mas Deus ele vem falar de algum dos patriarcas que existe na Bíblia Sagrada, e Noé merece o devido respeito de ser tratado como um herói da fé. Porque ele fez a separação. Enquanto o mundo andava totalmente em pecado, homem com homem, mulher com mulher, enquanto o mundo andava em uma verdadeira distorção daquilo que é certo, mas andando naquilo que é errado, existia uma família, e esta família era a de Noé. E Deus achou graça. E Deus avisa a este homem, e por intermédio deste homem, e através da fé deste homem, Deus fala que ele vai condenar o mundo, conforme Hebreus capítulo 1, verso 7. Como é que ele iria fazer isso? O que podemos aprender com Noé? E o porquê que Deus resolve exterminar uma raça inteira e salvar simplesmente uma família? É porque era a única família que andava nos seus caminhos. Era a única família que Deus achava graça. Assim será nos últimos tempos. Deus vai olhar para a terra, vai julgar o mundo e não vai ter piedade de ninguém. O homem sem defeito, num mundo tão violento, era Noé naquela época. Nós, hoje, temos a paz de Cristo quando nós pronunciamos o seu nome como Senhor e Salvador. Nós somos revertidos pelo poder do próprio Espírito Santo. E Deus, ele acha graça naquele que reverencia ele em espírito e verdade. Mas nos dias de Noé não era assim. O próprio Deus sentenciava o povo diretamente. Hoje nós temos quem nos defende no mundo espiritual, que é Cristo em nós, esperança de vida, a nossa paz, Jesus Cristo, ressurreto, Yeshua HaMashiach, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Senhor da glória, Emanuel, Deus conosco. Ele é o Senhor da glória, conforme Salmos capítulo número 24. O mundo só estava piorando nos dias de Noé. E nos nossos dias também não são diferentes.
O mundo parece que vai de mal a pior. Noé foi criado no mundo que estava rapidamente passando pelo mal pior do que o que nós estamos hoje. Mas em nome do Senhor Jesus, também já estamos perto dessa situação. A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos que Deus entrega o homem às suas próprias concupiscências carnais para julgá-lo como vaso de honra ou como vaso de desonra. Já estava ruim os dias do bisavô de Noé, chamado Enoque, outro homem justo que andou com Deus. Enoque tinha predito que um dia de julgamento estava para vir sobre a vida dos ímpios, sobre a vida do mundo. E nós estamos pregando desde 2003 a respeito dos políticos do mundo, dos sanguessugas, das pessoas que vão contrária ao entendimento de família, que pregam até mesmo a distorção da palavra de Deus a respeito de família. Agora, já nos dias de Noé, a maldade estava ainda pior. Nós estamos vendo no dia de hoje que esta maldade se achega às nossas famílias com muita facilidade. O ponto de vista de Deus, o Todo-Poderoso, a esta terra nos dias de hoje, é como nos dias de Noé. Uma terra que está arruinada, uma terra que está debaixo de violência, de torpeza, uma terra que distorce o entendimento de família, conforme Gênesis capítulo 5, verso 22, capítulo 6, verso 11, o livro de Judas, no versículo 14 e 15. O que aconteceu para as coisas piorarem tanto em nossos dias? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o homem não busca mais a Deus como na época dos antigos. Os homens não querem saber de dobrar o seu joelho diante de um Deus que não vê. Ele não tem fé o suficiente para adorar ao Deus que é invisível. Mas é invisível, mas também é imutável. É por fé. A Bíblia fala que o homem só agrada a Deus por fé. A Bíblia diz, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as pessoas daquela região estavam andando como se fossem loucos. E nós, muitos de nós, até mesmo dentro da casa do próprio Deus, dentro da edificação, dentro do santuário, andamos como se fossem loucos. Não sabemos se permanecemos dentro da casa do Senhor ou fora dela. Estamos como se fossem mornos na presença do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que os frios se esfriem mais, que os quentes se esquentem mais, porque os mornos Deus vomitará. Quanto mais a arca tomava forma, e aí nós temos que imaginar um homem já velho, avançado em idade, ter que construir uma arca para aguentar uma sentença de Deus, um dilúvio que viria, uma ideia do próprio Deus revelada ao homem. Que este dilúvio iria cobrir a terra e que esta catástrofe viria sobre a vida daqueles que andavam conforme as suas concupiscências carnais. O que Cristo falou? Cristo falou, e este evangelho do reino será pregado por toda a terra. O evangelho do reino que Cristo pregava, ele não é pregado hoje. Um evangelho de cura, um evangelho de palavra, de afirmação, um evangelho que cura o cego, um evangelho que faz o mudo falar, um evangelho que faz aquele que tem a perna mirrada ter perna, o braço mirrado ter braço, aquele que não tem olho criar olho. Este é o evangelho do reino. E a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado por toda a terra, e então virá o fim. Esse ano de 2016 começou um diferencial na pregação do evangelho. O evangelho já não é mais aquele fantasioso, aquele que induzem
pessoas a situações emotivas dentro da casa do Senhor, como se fossem verdadeiros coaches, ensinando o povo outros caminhos que não são os bíblicos, mas sim como se fosse uma empresa, como se fosse um entendimento administrativo. Nós temos que entender estas coisas dentro da casa do Senhor. A catástrofe que veio na época de Noé avisava e avisada pelo próprio Deus, parecia improvável, tão absurda para aqueles que ouviam. Quando aquele carpinteiro batia aquele martelo, o som ecoava pelaquela região. Quando ele preparava as suas ferramentas, até mesmo para cortar aquelas madeiras, o som ecoava por aqueles vales. Mas o povo não queria saber. De repente eles estavam ali caçoando, rindo, falando mal da família de Noé que estava construindo aquela arca para que aqueles animais viessem a entrar. Às vezes o povo vai caçoar, porque temos um entendimento em Deus de construir uma casa para o Senhor, como se fosse uma arca, para colocar homens e mulheres, pessoas que vivem no mundo como se fossem animais, para que quando entre dentro desta arca, venha até mesmo conhecer quem é o Todo-Poderoso. A igreja é como se fosse a arca, construída pela mão do homem, na direção do próprio Deus. Uma arca, você vai ter que tirar até mesmo as fezes dos animais. Numa arca, você vai ter que descer até as escuridades, para até mesmo dentro da casa do Senhor, trazer luz às cobras. Dentro da casa do Senhor, vai ter pessoas que vai querer andar igual carneiro, outros vão querer andar igual bodes, mas o bom pastor como Noé, vai descer as escuridades desta arca, vai trazer luz. Eles podiam até não acreditar naquilo que aquele pastor chamado Noé falava. Muitos homens até desperdiçavam a sua vida, andando como errantes. Mas a família de Noé não. A família de Noé tinha um só sentido, um só foco: o trabalho, a visão de Deus. Edificar aquela arca para que aqueles animais viessem a entrar, para que aqueles animais fossem salvos. A palavra do Senhor diz, no livro de Salomão, o que nós temos de melhor do que os animais? Por acaso, um animal, você sabe se ele sobe ou se ele desce? No dia do juízo, estas coisas pertencem a Deus. Nós estamos como animais, pensando que este grande dia não vai chegar, mas a Bíblia diz que assim como um raio cruza do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jeová Jireh, o Deus que faz prover, Jeová Shalom, a nossa paz, Yahvé, o Tetragramaton, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim das nossas vidas. E Ele virá assentado no seu cavalo branco, e sobre a sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e virá para buscar a sua igreja. E nós estamos tentando edificar uma igreja em Deus, debaixo de uma revelação do próprio Deus, e aprove Deus edificar esta casa ao seu próprio nome, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus de Noé é o nosso Deus. O Deus que deu a revelação para Noé construir esta arca é o Deus que dá a revelação para construirmos a igreja, reino de Jesus Cristo, nesta terra. Uma igreja que será chamada como igreja de avivamento, uma igreja em que o cego vai entrar e vai ser curado, em que o canceroso vai entrar e vai ser curado, em que o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, o coxo vai andar, o paralítico vai levantar, o canceroso, aquele que tem tumor. Amados, eu já tenho visto isso. Calamanta, recalavácia. Eu tenho testemunhos e mais testemunhos nesta área, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, em que
sentido. Nós temos que entender como foi esse andar com Deus. A palavra diz que ele andou com Deus. Amado, ande com Deus no dia de hoje. Glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Este mundo cheio de violência, este mundo cheio de torpeza, de concupiscências carnais, aonde existe influência de homens malignos, de mulheres que andam como se fossem verdadeiras vadias por esta terra, mulheres que se entregam facilmente, até mesmo ao mesmo sexo. Amados, existe mistério em Deus, mas o que você não pode é andar na carne, porque se você olhar com o seu olho e fazer o que o seu olho quer, pelo poder do nome de Jesus, você vai ser condenado. Mas existe mistério. Se alguma coisa chamou sua atenção, ore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus e pede a Deus direção para a sua vida, porque também não há nada impossível para Deus. Mas Deus tem que conhecer o seu coração, porque é um coração sincero e contrito, Deus não o rejeitará, e Deus te livrará de todo mal. A palavra do Senhor diz que com Deus é sim, sim, não, não. Ele é o nosso Deus. Jeová vai nos decretar o que fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que direção tomar. Além disso, amados, nós temos que entender essa união da família de Noé, que acreditou naquele patriarca, que pegou o martelo e as ferramentas. Isso é o entendimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todos têm que participar da edificação da igreja. Olha, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, temos que andar unidos, porque a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos andem em comunhão. Amados, nós temos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em o nome de Jesus, a força do Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Mas se andarmos unidos, nós seremos mais fortes do que se andarmos sozinhos. Temos que entender estas coisas, essa necessidade de chamar estes homens que andam contrário à palavra de Deus para se entregar a Cristo Jesus. Mas se ele não quiser se converter dos seus maus caminhos, nós não seremos mais culpados no dia do juízo. Porque Deus nos manda pregar o Evangelho. Deus nos manda até mesmo a casa rebelde, que é as igrejas que não andam segundo os seus mandamentos. São derrubadores de fé, pessoas que só andam fazendo aquilo em sentido próprio, ou isto para se enriquecer ilicitamente. Amados, nós temos que ter cuidado. A mão de Jeová, quando bater nesta terra, vai doer. E já está batendo sobre a cabeça dos políticos, já está batendo sobre a cabeça de pastores, porque Deus, quando Ele começa a julgar, Ele começa pelas lideranças. Nós não podemos deixar esses homens infiltrarem a nossa casa, a casa de oração dada pelo próprio Deus, e deturpar o Evangelho que é do próprio Deus. Amados, quando, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus dê a graça de consagrarmos os primeiros pastores dentro desta casa, pelo poder do nome de Jesus, vai se cumprir a palavra: não coloque a tua mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Nós não vamos colocar a mão, amados, sobre a cabeça de ninguém precipitadamente, porque esta arca está sendo construída para o avivamento. Esta arca está sendo construída para que Deus traga à existência aquilo que não existe. Esta arca está sendo construída para transformar animais em gente. Esta arca, pelo poder do nome de Jesus, está sendo construída
para a glória e honra do próprio Deus. Esta arca está sendo construída para que nós sejamos trabalhadores do Evangelho. Lutamos por uma pátria, por um reino, e não, amados, pela nossa própria vantagem, por aquilo que nós queremos nesta terra. Nós não podemos fazer isso. Deus é conosco, amado, recalavácio. Nós estamos vendo a maldade que está nesta terra. Estamos vendo que a cada dia parece que quer ficar pior. Este ponto de arrebatamento da igreja do Senhor já está chegando. Nós temos desafios, meus amados. Desafios em família para enfrentarmos, para proteger aqueles que ainda são débeis na fé, aqueles que ainda bebem leite na fé, aqueles que estão chegando no Evangelho. Nós temos responsabilidade de edificar a casa do Senhor. Nós temos responsabilidade de fazer crescer o Evangelho, multiplicando em discipulado. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu falo: sejam meus imitadores como eu sou de Paulo. Porque, amado, é uma noção de discipulado que tem que existir pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Imagine, amado, como é difícil cuidar de uma família nesses tempos de aflição. Um filho querendo ir para todo lugar e a mãe falando: não vá. Um filho chegando em casa drogado, maltrapilho. Um filho chegando em casa como um mendigo, maltratado pelas bebidas, pelas drogas. Como é difícil, meus amados. Mas a Bíblia também diz: ensina os teus filhos o caminho que deve andar. Mas, amados, se ele também não quiser retornar à casa do Senhor, talvez é porque o próprio Deus também o tenha como vaso de desonra. Glorifique a Deus e exalte a Deus. Ore a Deus pela sua família. Mas a Bíblia fala que o homem examine a si mesmo. Examine a si próprio, a sua própria consciência. Amado, salvação é uma coisa individual. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Noé, amado, encontrou esperança na sua família para construir aquela arca. Nós somos como uma família. Mesmo já estando alguns velhos, nós estamos em família. Noé tinha 100 cães de Jafé. Nós estamos juntos como se fossem milhares de milhares. Amado, nós temos que proteger a nossa família. Jesus Cristo falou desta forma. Ele estava dentro de uma casa e alguém chegou para Cristo e falou assim: olha, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. E Jesus falou: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que andam comigo. Estes são minha mãe e meus irmãos. Amados, isso é muito sério. Família é quem anda junto. Família é quem anda no mesmo entendimento. Família é quem anda no mesmo discernimento. Família é quem quer fazer a obra de Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amado, nós temos que proteger os da casa do Senhor. Aqueles que estão juntos na palavra do próprio Deus. E se é da nossa família de sangue, amém, glória a Deus e aleluia. Mas eu não posso ficar batendo em uma tecla, porque profeta de casa não edifica a sua própria casa. Eu não posso ficar batendo e martelando dentro da minha própria casa. O que eu tenho que fazer é pedir a Deus clemência, para que Deus coloque dentro desta arca a minha família de sangue. Pelo poder do nome de Jesus, que mande um profeta, já que eu não dou conta de edificar a minha própria casa, que o Senhor mande um para plantar, outro para regar, mas que Cristo dê o crescimento dentro do meu sangue, sangue do meu sangue. Mas enquanto isso eu vou pregando o Evangelho. Noé e sua esposa não podiam proteger os seus filhos de todas as histórias, as façanhas daqueles gigantes, daqueles homens do mundo, da carne deles, mas podia ensinar para que eles tivessem atração, amizade pelo próprio Deus. Por isso que Salomão fala: ensine os pequeninos,
desde cedo os caminhos que deve andar. Amado, aquele que odeia a maldade, este edifica a sua casa. Eles tinham que ajudar aqueles meninos a sentir a presença do próprio Deus, a comprar a ideia do pai, do pastor Noé, a pegar um martelo, um serrote, a pegar até mesmo aqueles ferros com forma de pregos para martelar aquelas madeiras. Amados, a ovelha, ela segue a voz do bom pastor. A ovelha, ela segue a voz de quem tem o Espírito Santo. Não se sinta magoado. Pregue só o Evangelho. Não fique murmurando. Pregue o Evangelho. Por causa da rebelião e da violência que há no mundo, conforme Gênesis capítulo 6, verso 6, faça o que tem que fazer, porque Deus tem chamado a muitos, mas poucos são os escolhidos. Noé foi escolhido pelo próprio Deus, influenciou os seus filhos para entrar naquela arca. Foi pai de muitos sábios. Depois da sua geração, construiu uma história e foi dado como herói da fé na Bíblia Sagrada. Está em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Nós, pastores, apóstolos, bispos, missionários, somos como a paz. Nós temos que edificar esta família, trazer para dentro desta arca, mesmo que seja cobra, mesmo que seja bode, mesmo que seja carneiro. É dentro da casa do Senhor que haverá a transformação. É dentro da arca que vai ter transformação. Amado, o mundo pode estar contaminado pela violência, pelo espírito da rebelião, por Balaque, por Balaão, por Astarote, por Nimrod, por Tamuz, por Nosferatos, por Mamon, por Jezabel, pelo inferno. Mas dentro da casa do Senhor há proteção, dentro da casa do Senhor há unção, há cobertura, há prosperidade. Amado, a luz reflete no altar, o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Esses jovens rebeldes que andam batendo cabeça de cidade em cidade, de bar em bar, de boate em boate, têm que estar dentro da casa do Senhor. Amados, nós temos que ter um entendimento repleto deste mundo, andar com sabedoria, discernimento, entendimento e conhecimento de Deus, para trazer à existência o poder de Deus sobre a vida destes que estão pelo mundo, que andam em miséria. Palavra tem poder. A palavra de um sacerdote, ela tem que se cumprir. Nós, como pais, como sacerdote da casa do Senhor, temos que ter sabedoria para influenciar os filhos, os vizinhos, para influenciar a cidade, o país e até mesmo o mundo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento para construir uma boa arca e aguentar toda a pancada que está vindo sobre o mundo. Salmos 11:5, Salmos 37, 10 e 11 fala a respeito destes dias de violência. É possível ter bons resultados, meus amados. Noé, junto com a sua família, foram bem-sucedidos na construção daquela arca. Ele chamou para entrar na arca a sua família, e eu chamo você, entre na arca, participe da obra, louve e glorifique a Deus, seja o bom pastor, seja a boa missionária, pregue o evangelho da paz, o evangelho de poder e de autoridade, coloque as mãos sobre o enfermo, para que ele venha receber a cura, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, em nome de Jesus, a ordem de Deus, de Jeová, para Noé, é a mesma para nós no dia de hoje.
Vamos construir a arca. Vamos levantar a igreja, reino de Jesus Cristo. Vamos atrás de um objetivo, viver em comunhão entre os irmãos. A vida de Noé mudou para sempre. A história daquela família mudou para sempre. Sem Cã e Jafé foram patriarcas para o mundo. Jeová falou ao seu servo. Ele confiou em Noé e não destruiu a sua família. A nossa família não vai ser destruída. Deus nos ordena a fazer esta arca, a entrar nesta arca, a prosperar esta arca, conforme Gênesis capítulo 6, verso de número 14. Essa arca, amado, não é para andar vazia. A arca no dia de hoje é para andar como se fosse um iate. É para andar, amado, com 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 pavimentos. Como aqueles grandes iates, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A obra vai prosperar. Nós não temos que nos apavorar, porque Deus é conosco. Em nome de Jesus, as dimensões desta arca, só Deus sabe. O tamanho dela, só Deus sabe. O projeto dela, só Deus sabe. As orientações para construí-la, só Deus sabe. Que Deus nos revista de força pelo Espírito Santo. Que Deus nos dê todas as medidas. Que mande os seus arquitetos. Porque Ele está trazendo aflição sobre esta terra. E nós temos que estar com esta arca preparada para receber o povo. Para receber os endemoniados. Para receber aqueles que vivem até mesmo como animais no mundo. Tudo que há na terra, tudo que respira, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a única vida sobre as nossas vidas. Como Noé, nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entraremos nesta arca. Nós, nossos filhos, nossas famílias. Em nome de Jesus, até mesmo aqueles que perseguiram, como Saulo que virou Paulo, que também entre nesta arca. Noé também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, constituiu seus representantes. E nós teremos vários representantes sobre esta terra, para levar o nome desta igreja a todo mundo. Porque em nome de Jesus, Deus é conosco. Amar, recarabassa. Esta é a tarefa gigantesca que nós temos. Esta é a tarefa que nós temos. O desafio que nós temos que romper diante de Deus. Em o nome de Jesus. Esta arca é enorme. Na época de Noé, tinha 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Mas as medidas de hoje ainda não foram dadas. Em nome de Jesus, nós teremos arcas maiores, embarcações maiores. Porque a Bíblia fala que Jesus falou, eis que farão obras maiores do que estas que estão sendo feitas. Nós faremos essa obra crescer pelo poder e a graça do Espírito Santo. Deus vai nos livrar do mal, vai nos direcionar a fazer o bem. Porque se não for assim, nem eu quero, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus nos dê detalhe deste negócio. Que Deus nos responda segundo a palavra dEle. Que Deus responda segundo Ele respondeu, até mesmo para Noé. Que nós venhamos a fazer parte desta amizade. Porque o Espírito Santo fala, meu amigo, nos chama de amigo. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi falou para Jonatas, o que há entre mim e ti, quem testifica é o Espírito Santo. E eu falo, o que há entre você e nós, da igreja Reino de Jesus Cristo, só o Espírito Santo testifica. A construção, amados, pode durar décadas, para que nós venhamos a terminar a boa obra. Mas em nome de Jesus, ela já começou. O primeiro prego já foi pregado. A primeira campanha já foi lançada. A queima da miséria. Os decretos já estão lançados. Já existe CNPJ. Já existe, em nome de Jesus, a inscrição estadual.
Toda a revelação de altar já foi dada. Agora Deus está levantando o templo. Deus vai levantar pessoas para comprar terreno. Deus vai levantar pessoas que acreditam na força do Evangelho para comprar o material de construção. Deus vai levantar empresários e vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 as suas finanças, porque vai ajudar esta igreja a crescer. Amados, receba o teu chamado. Se você não quer pregar o Evangelho, ajude quem quer pregar. A arca já está a caminho. O dilúvio já está chegando. Você quer estar dentro ou fora da arca? Você quer andar em nome de Jesus conforme um discernimento de altar? Ou quer andar pela sua própria concupiscência carnal, pelos seus próprios entendimentos a respeito de Bíblia Sagrada? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os seus caminhos e que te dê a paz, muita paz nesse dia, e que você reflita por tudo que foi pregado hoje, em nome de Jesus. Oh, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus.